A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos à nossa rubrica A Vida Continua. Hoje vamos falar de outra temática. Hoje vamos falar sobre a homossexualidade na visão espírita ou na visão do espiritismo. Vamos começar o desenvolvimento deste tema com a pergunta formulada por Allan Kardec, codificador da doutrina, que na questão 200 do Livro dos Espíritos questiona se os espíritos têm sexo. Os benfeitores espirituais responderam: não, como o entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Os nossos irmãos espirituais deram esta resposta a Allan Kardec em razão do conceito que o homem tem do sexo estar ligado à organização física. O homem distingue o masculino e o feminino como manifestação da forma e segundo o papel exercido na função reprodutora. Porém, não estende o seu pensamento sobre a verdadeira fonte das energias sexuais. Para ele, de modo geral, o sexo é apenas instrumento de prazer. Alguns há, no entanto, que buscam o sexo para a reprodução por motivos diversos, mas sempre associados à busca do prazer dos sentidos. É verdade, amigos, que o uso do sexo é uma lei natural na esfera material, como observa o espírito de nome Alexandre, no capítulo 13º, tratando da reencarnação na obra Missionários da Luz, quando afirma que não há criação sem fecundação. As formas físicas descendem das uniões físicas, as construções espirituais procedem das uniões espirituais. A obra do universo é filha de Deus. O sexo, portanto, como qualidade positiva ou passiva dos princípios e dos seres, é manifestação cósmica em todos os círculos evolutivos, até que venhamos a atingir o campo da harmonia perfeita, onde essas qualidades se equilibram no seio da divindade. Na Revista Espírita, de janeiro de 1866, no artigo publicado com um tema curioso, as mulheres têm alma? Vejam só. No final do 13º parágrafo diz: aos homens e mulheres são assim assinados deveres especiais igualmente importantes na ordem das coisas. São dois elementos que se completam um pelo outro, sofrendo o espírito encarnado, ou seja, no corpo físico, a influência do organismo, seu caráter se modifica conforme as circunstâncias e se dobra às necessidades e às exigências impostas pelo mesmo organismo. Esta influência, caros ouvintes, não se apaga imediatamente após a destruição do invólucro material, assim como não perde instantaneamente os gostos e hábitos terrenos. Depois pode acontecer que o espírito percorra uma série de existências no mesmo sexo, o que faz que durante muito tempo possa conservar no estado de espírito o caráter de homem ou de mulher cuja marca nele ficou impressa. Somente quando chegado a um certo grau de adiantamento e de desmaterialização é que a influência da matéria se apaga completamente e com ela o caráter dos sexos. Os que se nos apresentam como homens ou como mulheres é para nos lembrar a existência em que nos conhecemos. Em relação à causa das anomalias, se essa influência se repercute da vida corporal à vida espiritual, o mesmo se dá quando o espírito passa da vida espiritual para a corporal. Numa nova reencarnação, trará o caráter e as inclinações que tinha como espírito. Se for avançado, será um homem avançado. Se for atrasado, será um homem atrasado. Mudando de sexo, poderá então essa impressão e, na sua nova reencarnação, conservar os gostos, as inclinações e o caráter inerente ao sexo que acaba de deixar.
Assim se explicam certas anomalias aparentes notadas no caráter de certos homens e de certas mulheres. Assim, não existe diferença entre o homem e a mulher, senão no organismo material, que se aniquila com a morte do corpo. Mas quanto ao espírito, à alma, o ser essencial, imperecível, ela não existe, porque não há duas espécies de almas. Assim quis Deus, na sua justiça, para todas as criaturas. Dando a todas o mesmo princípio, fundou a verdadeira igualdade. A desigualdade só existe temporariamente no grau de adiantamento, mas todos têm direito ao mesmo destino, ao qual cada um chega por seu trabalho, porque Deus não favoreceu ninguém às custas dos outros. Através da psicografia, que é um tipo de mediunidade, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, o benfeitor, o seu mentor espiritual de nome Emmanuel, no capítulo 21 do livro Vida e Sexo, tece comentários em torno da homossexualidade, iniciando com a pergunta 202 do Livro dos Espíritos, dizendo: quando errante, ou seja, quando no mundo espiritual, que prefere o espírito? Reencarnar no corpo de um homem ou num de uma mulher? A resposta dos benfeitores espirituais a essa indagação foi a seguinte: isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha, o que o conduz na escolha, são as provas por que haja de passar. Depois de destacar inicialmente essa questão do Livro dos Espíritos, o Espírito Emmanuel considera que a homossexualidade, também hoje chamada de transexualidade, em alguns círculos da ciência, definindo-se no conjunto das suas características por tendência da criatura para a comunhão afetiva com uma outra criatura do mesmo sexo, não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto em bases materialistas, mas é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. Observada a ocorrência, mais com preconceitos da sociedade, constituída na Terra pela maioria heterossexual, do que com as verdades simples da vida, essa mesma ocorrência vai crescendo de intensidade e de extensão com o próprio desenvolvimento da humanidade, e o mundo vê, na atualidade, em todos os países, extensas comunidades de irmãos em experiência dessa espécie, somando milhões de homens e mulheres, solicitando atenção e respeito, empenho da igualdade ao respeito e à atenção devidos às criaturas heterossexuais. Caros amigos e ouvintes, a coletividade humana aprendera gradativamente a compreender que os conceitos de normalidade e de anormalidade deixam a desejar quando se trata simplesmente de sinais morfológicos para se erguerem como agentes mais elevados de definição da dignidade humana, uma vez que a individualidade em si exalta a vida comunitária pelo próprio comportamento, na sustentação do bem de todos, ou a deprime pelo mal que causa, com a parte que assume no jogo da delinquência. Em relação ao fenómeno da bissexualidade, a vida espiritual pura e simples rege-se por afinidades electivas essenciais. No entanto, através de milénios e milénios, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenómeno da bissexualidade, mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. O homem e a mulher serão, desse modo, de maneira respectiva, acentuadamente masculino ou acentuadamente feminina, sem especificação psicológica absoluta. À face disso, a individualidade em trânsito da experiência feminina para a masculina ou vice-versa, ao envergar o casulo físico, demonstrará fatalmente os traços da feminilidade em que terá estagiado por muitos séculos, em que pesa o corpo de formação masculina que o segregue, verificando-se análogo processo
com referência à mulher nas mesmas circunstâncias. Obviamente compreensível, em vista do exposto, que o espírito no renascimento entre os homens pode tomar um corpo feminino ou masculino, não apenas atendendo-se ao imperativo de encargos particulares em determinado setor de ação, como também no que respeita a obrigações regenerativas. E agora vamos aqui às consequências dos abusos. Que abusos? Perguntamos. O homem que abusou das faculdades genésicas, das faculdades relacionadas com o sexo, arruinando a existência de outras pessoas com a destruição de uniões construtivas e lares diversos, em muitos casos é induzido a buscar nova posição no renascimento físico, em corpo morfologicamente feminino, aprendendo em regime de prisão a reajustar os próprios sentimentos, e a mulher que agiu de igual modo é impulsionada à reencarnação em corpo morfologicamente masculino com idênticos fins. Aqui vemos mulheres com um andar mais másculo, como vemos homens com comportamentos mais afeminados. A explicação. E ainda, em muitos outros casos, espíritos cultos e sensíveis, aspirando a realizar tarefas específicas na elevação de agrupamentos humanos e, consequentemente, na elevação de si mesmos, rogam dos instrutores espirituais da vida maior, que os assistem o próprio internamento no campo físico, a investimento carnal, oposta à estrutura psicológica pela qual transitoriamente se definem. Escolhem com isso viver temporariamente ocultos na armadura carnal, com o que se garantem contra arrastamentos irreversíveis no mundo afetivo, de maneira a perseverarem sem maiores dificuldades nos objetivos que aí traçam. Em relação ao amparo educativo, observadas as tendências homossexuais dos companheiros reencarnados nessa faixa de prova ou de experiência, é forçoso se lhes dê o amparo educativo adequado, tanto quanto se administra instrução à maioria heterossexual. E para que isso se verifique em linhas de justiça e compreensão, caminha o mundo de hoje para mais alto entendimento dos problemas do amor e do sexo, porquanto, à frente da vida imortal, os erros e acertos dos irmãos de qualquer procedência nos domínios do sexo e do amor são analisados pelo mesmo elevado gabarito de justiça e misericórdia. Isso porque, caros amigos e ouvintes, todos os assuntos nessa área da evolução e da vida se especificam na intimidade da consciência de cada um. Num outro livro, cujo tema é a Terra e o Semeador, Francisco Canto Xavier, ao ser questionado numa entrevista como é que os nossos amigos espirituais conceituam o problema homossexual, ele respondeu o seguinte, que o problema da homossexualidade sempre existiu em todas as nações, no entanto, com a extensão demográfica no planeta, o assunto adquiriu características de grande intensidade ou de baixa intensidade, porque nos últimos 50 anos a ciência psicológica tem-se preocupado detidamente e com razão no que se refere aos ingredientes mais íntimos da nossa natureza pessoal. Estamos a efetuar a descoberta de nós mesmos, para além dos padrões psicológicos conhecidos ou digamos, analisados pelos conhecimentos que possuímos dentro dos preceitos respeitáveis que nos regem o comportamento social e humano. No caso, é justo observar que os impositivos da disciplina e da educação devem oferecer-nos barreiras construtivas para que o abuso não destrua quaisquer benefícios estabelecidos em leis. Agora, em relação à causa das tendências, queremos que
tendências à homossexualidade surgem na criatura após muitas existências dessa mesma criatura nas condições de feminilidade ou vice-versa. Pensamos assim na base da reencarnação, porquanto, além dos sinais morfológicos, a individualidade é a própria individualidade em si, com todas as suas experiências das existências anteriores. Em vista disso, a homossexualidade pode ser examinada hoje, proporcionando ao homem vasto campo de estudos quanto à natureza bissexual do espírito. O tema é, porém, objeto para simpósios científicos e instrutores da humanidade, até que possamos encontrar a fórmula exata para decidir do ponto de vista legal quanto ao destino dos nossos companheiros, num sexo ou noutro, que trazem a inversão por clima de trabalho a ser laboriosamente valorizado pela pessoa que se faz portadora de semelhante condição para determinadas tarefas. Sabemos, para terminar, que grandes civilizações, como por exemplo a civilização greco-romana, depois de alcançarem avanço espetacular no campo da inteligência ou perquirirem a natureza complexa do homem, encontraram problemas de sexo muito profundos que os legisladores de então não quiseram ou não puderam reconhecer. Esses problemas, no entanto, explodindo sem a cobertura de preceitos legais, em plenitude da intemperança nas manifestações afetivas, cooperaram na decadência de ambas as civilizações, grega e romana, que se perderam no tempo, sob o ponto de vista da respeitabilidade e domínio. Esperemos, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra e da rubrica A Vida Continua, que os mensageiros da vida maior inspirem os nossos dignos representantes da ciência e da justiça da Terra para que a solução do problema apareça oportunamente, favorecendo a paz e a concórdia nos vários campos de evolução da humanidade. E para todos os nossos amigos e irmãos que, desconhecendo estes factos, são homofóbicos, que alimentam preconceitos másculos contra estes irmãos homossexuais, fica aqui a explicação. Não se esqueçam que hoje, no meu caso, estou como homem, numa futura encarnação poderei estar como mulher. Isso porque temos que aprender a gerir uma energia poderosíssima que nós retemos em nós, que nós detemos, que é a energia sexual. Quanto mais e melhor educarmos essa mesma energia, menos abusos se verificarão no nosso planeta. Da sensualidade e das paixões passaremos ao amor, à bondade, à criatividade e a nos ligarmos cada vez mais ao bem, ao bom e ao belo. Vamos então, depois desta temática, deixar-vos com uma pequena mensagem do livrinho Vida Feliz, por Joana de Ângeles, para meditarmos durante esta semana. Diz o seguinte: lê uma pequena página cada dia na qual encontres alento e inspiração. Incorpora este dever aos teus hábitos. Ela te enriquecerá de júbilo, clareando as nuvens que possam envolver-te nas horas seguintes e arrimando-te ao bem-estar, caso suceda alguma surpresa desagradável. Todas as pessoas necessitam de um bom conselheiro, e nessa página que extrairás do Evangelho, terás a diretriz de segurança e a palavra de sabedoria para qualquer ocorrência. Se os homens refletissem um pouco mais antes de agirem, evitariam males incontáveis. Já que outros não o fazem, realiza-o tu. Caros amigos e ouvintes do Rádio Clube, da rubrica A Vida Continua, foi um prazer estar na vossa companhia. Vamos marcar encontro para o próximo sábado,
Não se esqueçam de darem o primeiro passo em direção à vossa própria felicidade, que sabemos que se irá depois refletir no meio em que estamos inseridos, e que meditem sobre estas palavras, reflitam e que respeitemos cada vez mais as diferenças, pois somos todos filhos de Deus, nós somos ainda todos imperfeitos, logo erramos. Respeitemos e perdoemos uns aos outros. Então, marcamos encontro para o próximo sábado e fiquem aqui com um grande abraço do Pedro Silva. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.